Queridos, Mateus, capítulo 5, a partir do verso 13, diz assim: Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como irá restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Muito pelo contrário, a coloca no lugar apropriado, para que ela possa iluminar a todos que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Amém? Queridos, hoje Deus quer tratar conosco sobre esse desafio de ser sal e ser luz. É verdade que quando nós decidimos andar com Jesus, ou melhor, quando Ele nos escolheu e nos atraiu com o seu amor e graça, muitos são os benefícios que nós passamos a ter, amém? Nós temos a certeza que não estamos mais sozinhos, nós temos a certeza que tudo podemos naquele que nos fortalece, nós temos esperança de cura, nós temos esperança de restauração, e acima de tudo temos a certeza, a convicção da salvação em Cristo Jesus, amém? E todos esses são motivos que nos enchem de alegria. Só que, meus irmãos, nós temos os benefícios de andar com Cristo. Mas em paralelo a esses benefícios, nós temos responsabilidades. Infelizmente, a igreja num todo, ela tem esquecido das responsabilidades e tem batido só na tecla dos benefícios, os benefícios, os benefícios. Glória a Deus pelos benefícios. Obrigado, Deus, pela certeza da salvação para alguém tão miserável como eu. Mas além dos benefícios, existem as responsabilidades. A revista Exame, alguns meses atrás, lançou uma pesquisa. Fez uma pesquisa e publicou. E nessa pesquisa, apontava que até 2040 o Brasil será um país predominantemente protestante, evangélico protestante. Talvez de imediato a gente ouve uma coisa dessa e fala, glória a Deus, aleluia por isso. Hoje nós já somos mais de 45 milhões de protestantes no Brasil. E de imediato, querido, talvez uma notícia dessa devesse nos alegrar. Só que, em paralelo a esse crescimento de protestantes no Brasil, eu vejo cada vez mais a violência crescendo. A família sendo destruída de pouco em pouco. Os casamentos não tendo mais o mesmo valor que tinham. Relacionamentos entre pais e filhos cada vez mais fracos. Esse vínculo de famílias acabando. E quando eu vou para a Bíblia, queridos, eu não consigo imaginar um cenário desse por onde Jesus passou. Onde os apóstolos passavam, onde a luz chegava, as trevas batiam em retirada. E no Brasil o número de evangélicos tem crescido, mas essas coisas ruins têm aumentado também. Você não concorda comigo que deveria ser o contrário? Deveria ser o contrário. Os protestantes estão aumentando, o número de cristãos no mundo está aumentando, especificamente no Brasil. Está diminuindo a prostituição, está diminuindo a violência. Porque esse povo está sendo referência, esse povo está sendo sal, esse povo está sendo luz. Mas não é o que tem acontecido. Tem acontecido o contrário. E essa noite, Deus, através da sua palavra, Ele espera que eu e você chamemos a responsabilidade de ser sal e luz. Nós esperamos tanto de pessoas que têm cargo, nós esperamos do pastor, nós esperamos do missionário, nós esperamos do evangelista, nós esperamos tanto de pessoas que têm alguma responsabilidade a mais. Só que, meus irmãos, essa responsabilidade de ser sal e luz, ela é minha e sua. Olha para a pessoa do seu lado e fala para ela, você tem que ser sal e luz. Fala para ela. Fala para a pessoa do outro lado, para ela não ficar com inveja. A responsabilidade é nossa. Jesus, ele veio, lá em Filipenses capítulo 2, diz que ele deixou de existir em forma de Deus, se fez homem como eu e você, comedor de arroz e feijão, sujeito às mesmas tentações e aos mesmos problemas.
E aí Jesus vem, se faz homem na terra, passa por tudo que ele passou por amor a nós. Só que é interessante observar que Jesus, ele cumpriu a missão dele. E quando ele cumpre a sua missão, lá em Atos capítulo 1 ou capítulo 2, ele vai aos céus, é elevado aos céus. Só que quando ele sobe, antes de ir embora, por inúmeras vezes na palavra, ele nos alerta de que a obra dele teria fim ali na terra. Mas dali para frente a responsabilidade seria nossa. Jesus fez o que era a responsabilidade dele, agora somos nós. Eu e você. E o que é ser sal e luz? Meus irmãos, eu não sei se alguém aqui tem problema de pressão. Acho que é pressão alta que não pode comer sal, né? Já comeu comida sem sal? Eu particularmente acho horrível. É ruim. Você já tentou procurar alguma coisa no escuro? Não sei se já aconteceu com vocês, mas quando eu era mais novo, nós morávamos num bairro de periferia. E de repente a luz acabava. E quando a luz acabava, saía eu, minha mãe, o Denis, meu pai tateando para tentar achar onde tinha guardado a vela. E aí quando acendia a vela, ficava todo mundo ali naquele único cômodo onde a vela estava acesa. E aí de repente, depois de algumas horas, a luz voltava. E quando a luz voltava, era aquela festa na rua, aquela gritaria. Por quê? Porque a falta de luz é ruim. Nós olhamos para o mundo, olhamos para as pessoas que não têm Jesus e nós julgamos. Nós apontamos o dedo como bons crentes que somos. Ah, mas merece, ah, mais isso, mais aquilo. Sabe por que as pessoas estão se perdendo, queridos? Porque a vida de alguém sem Jesus não tem sabor. A vida de alguém que não tem Jesus não tem sal. A vida de alguém que não tem Jesus não tem luz. E uma pessoa que não tem luz na vida, ela sai tateando, sem saber para onde está indo, e ela tropeça aqui, tropeça ali, até que ela cai ou que ela desiste. A vida de alguém que não tem sal, que não tem sabor, faz essa pessoa procurar talvez sabor na vida, nas drogas. Essa pessoa busca algum prazer, algum sabor na prostituição. Essa pessoa está infeliz no casamento, e aí ela quer sabor para a vida dela, e ela vai para o adultério. Tudo porque não tem sabor na vida. Não consegue olhar no espelho e falar: minha vida, eu tenho problemas, mas a minha vida tem sabor. Agora quem tem Jesus, pode falar que a vida tem sabor. Está difícil, mas eu continuo crendo. Assim como Jó diz, eu não lembro exatamente o capítulo, mas depois que Jó passa por toda aquela tribulação, ele já está arrebentado, a mulher já detonou ele, muita coisa aconteceu. E ele fala: eu creio que mesmo que eu morra na situação em que eu estou, eu verei meu Deus no céu. Ou seja, por mais difícil que esteja, nós temos essa esperança. E quem não tem Jesus, e quem ainda não se religou a Deus através de Cristo, queridos, ser sal e luz não é fazer alguma diferença, mas é fazer toda a diferença. Quem aqui conhece alguém que precisa de sabor na vida? Você conhece alguém? Quem aqui conhece alguém que está na escuridão? Eu conheço. Então você tem o tempero que essa pessoa precisa. Você tem a luz que essa pessoa precisa. E aqui nós vamos entrar em alguns pontos que nós precisamos entender para ser sal e luz. Primeira coisa que eu quero que você entenda: qualquer pessoa, independente do seu grau hierárquico religioso ou de influência na sociedade, pode ser sal e luz. Eu fico pasmo às vezes quando eu escuto pessoas afirmando veementemente que nós precisamos de cristãos na política. Amém. Nada contra. Mas nós não precisamos de cristãos na política. Nós precisamos de cristãos no mundo. Porque a política se submete à vontade de Deus. O presidente da república, ele vai até onde Deus permita que ele vá. Os nossos deputados, vereadores, prefeitos, governadores, eles vão até onde Deus permita que eles vão.
Às vezes nós admiramos pastores, evangelistas e pessoas que pregam. Não, Davi, para mim é difícil ser sal e luz, porque eu não tenho coragem de pregar, eu não tenho uma boa dicção, eu não tenho uma boa oratória, eu nem leio a Bíblia direito. Bem-vindo ao time daqueles que não se achavam capazes. Sexta-feira nós tivemos aqui o pastor Sidney pregando, e ele compartilhou sobre o testemunho dele, de como ele era tímido antes de ser pastor. E quem me conhece sabe que eu também, o Denis. É difícil talvez imaginar isso hoje. Mas sabe por que eu comecei a tocar bateria, irmãos? Nós tínhamos lá um conjunto de adolescentes e eu comecei na guitarra. Aí aconteceram algumas coisas, fui trocar de instrumento e pensei, que instrumento eu vou tocar? Aí eu pensei, poxa, eu vou para a bateria. Porque eu vou ficar lá atrás, escondido, sentado, qualquer coisa eu jogo um prato na frente do meu rosto, não olho para ninguém. Quando eu cheguei na Brilho Celeste, a bateria ficava de frente. Quem colocou de lado fui eu, porque eu tinha vergonha de ficar de frente para a igreja. Nunca me imaginei pregando. O Denis tinha vergonha de pedir informação na rua. Tinha, irmãos. Nunca, com 18, 19 anos de idade, Davi, você se imagina um dia ministrando a palavra, indo para o sertão nordestino, sendo comissionado ao ministério pastoral? Nunca, você é louco, eu? Aí não bastasse a timidez, você começa a fazer besteira na vida, uma besteira depois da outra, e aí além da timidez, você começa a se achar indigno do ministério. Mas aí teve um dia que eu entendi. E é até um clichê, o pessoal usa bastante aí fora, mas é verdade. Deus não procura pessoas que se achem preparadas. Deus procura pessoas que realmente entendam que não podem fazer nada sem Ele. São pessoas assim que Deus espera. São pessoas assim que Deus quer usar para ser sal e luz. Então se você se acha pequeno, se você se acha incapaz, parabéns, você está no perfil exato que Deus espera. Abra a tua Bíblia lá em 1 Coríntios comigo. Primeira Coríntios, capítulo 1. Diz assim, a partir do verso 26. 1 Coríntios, capítulo 1, a partir do verso 26. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Apóstolo Paulo aqui querendo que o povo de Corinto refletisse. Pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos. Poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. Deus precisa de pessoas imperfeitas para serem usadas por Ele. Deus não precisa de pessoas que batam no peito e digam, eu faço, eu aconteço, eu não preciso de ajuda, eu nasci apto, eu sou o cara, sem mim não vai. Não, esses Deus dispensa. Vamos pensar um pouco nas pessoas que Deus chamou para o ministério. Já ouviram falar de um cara chamado Davi? Quem foi Davi? Um homem segundo o coração de Deus. Quem foi Davi? O rei de Israel. Quem foi Davi? Foi o pastor de ovelhas que foi exaltado. Amém, ele foi tudo isso. Mas Davi foi um adúltero. Davi foi um assassino. Apóstolo Paulo escreveu mais de 60% do Novo Testamento. Um grande homem de Deus, a pessoa que, obviamente, depois de Jesus, a pessoa que eu mais admiro na história da igreja. Ele chega a afirmar que dos pecadores ele é o pior. Sabe por quê? O apóstolo Paulo era um cara do partido dos fariseus. E os fariseus combatiam ferrenhamente os cristãos, perseguiam os cristãos. E o próprio Paulo diz que ele costumava entrar na casa das pessoas, pegar as mulheres pelos cabelos e arrastá-las para fora de casa
porque eram cristãs. O apóstolo Paulo foi um cara que matou crianças. O apóstolo Paulo foi um cara que matou pais de família. E ele entende a sua miséria, tanto que ele afirma várias vezes como ele era pecador, como ele se arrependia das coisas que ele havia feito. Mas eu quero que você pense comigo no que ele era antes. Pedro, meus irmãos. Quem foi Pedro? Pedro foi o cara que negou a Jesus 3 vezes. Vocês conseguem entender o que é negar a Jesus depois de andar com ele? Não só negou, mas mentiu, porque em determinado momento, quando Jesus está falando do seu sacrifício, da sua morte, Pedro ali tomado de ímpeto, chega a dizer: Jesus, mesmo que todos te abandonem, eu morrerei contigo. Ó mão. E se Jesus tivesse confiado nessa palavra? O mesmo Pedro que declarou fidelidade a Cristo, foi o Pedro que por 3 vezes afirmou que não o conhecia. Mas o que me chama a atenção na vida de todos esses homens é que eles começaram a andar com Deus, andar com Jesus, pisaram na bola, erraram. Mas um dia a ficha caiu. O mesmo Pedro que negou a Jesus diante de poucas pessoas, foi o Pedro que lá em Atos capítulo 3 ou 4, diante de uma multidão, com os policiais próximos dele para o prendê-lo, declarou a sua fé em Jesus. E milhares de pessoas se converteram naquele primeiro sermão. Esse mesmo Pedro que negou a Jesus, quando ele é colocado, levado a julgamento, porque tinha curado um homem, e havia declarado que aquele homem havia sido curado por Cristo, diante do julgamento, correndo o risco de ser morto, as pessoas olham para ele e falam: nunca mais fale deste Jesus, Pedro. Nós vamos te liberar, mas nunca mais pregue ele. Esse mesmo Pedro que negou a Jesus, ele se volta para esses homens e diz, isso está lá em Atos 4, vale mais obedecer a Deus do que a vocês. Custe o que custar, eu continuarei falando de Jesus Cristo. Deus quer usar pessoas imperfeitas, pessoas que entendam sua condição de pecador, pessoas que não se achem superiores a ninguém, mas que entendem que caminhar com Jesus não nos torna melhor, mas nos tornam responsáveis daqueles que ainda não o conhecem. Então, primeira coisa, meu irmão, minha irmã, entenda isso. Você não precisa de um cargo. Você não precisa de um microfone. Você só precisa do Espírito Santo de Deus na sua vida. É só isso. É só isso. Um segundo ponto que nós precisamos entender, se queremos ser sal e luz, é que quem é sal e quem é luz não se contamina com o mundo, mas também não se isola. Alguns cristãos, ou alguns que seguem a religião protestante, só falta vibrar quando alguns pastores na televisão começam a discutir e a brigar com pessoas que têm princípios morais e éticos diferentes daquele que nós seguimos de acordo com a palavra de Deus. E o que nós temos visto não é um confrontamento saudável, mas é uma verdadeira guerra. Aí vem o pessoal de lá, fala alguma coisa, aí vem o pastor aqui, fala outra, e de repente uma guerra começa. E o mesmo pastor que estava defendendo a Bíblia aqui, é o cara que vai na televisão e vende uma Bíblia por 800, R$1.000, e acha que tem moral para falar de A, de B ou de C. Queridos, nós temos que entender que nós não podemos nos contaminar com o mundo. Mas a palavra de Deus nos ensina que a nossa guerra não é contra homem, não é contra mulher, é contra principados e potestades das regiões celestiais. Me chama muita atenção Jesus, o sal e luz do mundo, Jesus, o Cristo, Filho do Deus vivo. Sabe por que ele foi perseguido pelos fariseus inúmeras vezes? Porque as pessoas iam e perguntavam: cadê Jesus? Está lá, a última vez que eu vi ele estava lá, sentado com um monte de ladrão e prostituta.
Cadê Jesus? Olha, a última vez que eu o vi, ele estava abraçando um leproso e curando ele. Porque eu não sei se vocês sabem, mas um leproso era considerado impuro. Então quem tinha lepra tinha que andar com um sino no meio da rua, tocando e gritando, lepra, lepra, porque as pessoas não podiam se aproximar dos leprosos. Aí vem Jesus, abraça um leproso e o cura. Esse é Jesus. Jesus nunca se contaminou com o mundo, mas ele nunca se isolou. Porque ele sabia que a luz, ela tem que estar no lugar onde ela realmente ilumine a casa. O texto que nós lemos, como nós lemos, diz que ninguém acende uma candeia e coloca ela debaixo de uma panela. Muito pelo contrário, quando acende, coloca ela num lugar estratégico para que ela ilumine toda a casa. Meu irmão, minha irmã, se somos sal e luz, se queremos ser sal e luz, nós precisamos iluminar. E se queremos iluminar, temos que ir para onde há escuridão. Nós não estamos iluminando nada aqui na igreja. Nada. Porque aqui tem um monte de luz junto. Parece até aquelas luzinhas de Natal, sabe? De árvore de Natal. É como se fosse isso aqui. Aqui na igreja, onde nós aprendemos, é onde nós ouvimos para iluminar lá fora. Em nome de Jesus, não se isole do mundo. Seja prudente, claro, mas não se isole daqueles que precisam ouvir de Jesus. Não compre briga, porque ele pensa o contrário, defende o pecado, defende isso, defende aquilo. Jesus precisa de pessoas que lutem por ele, mas não precisa de pessoas que levantem muros entre o pecador e a palavra. Há alguns anos atrás, quando eu trabalhava em empresa ainda, me chamou muita atenção. Eu trabalhava, era encarregado num depósito, e um dos meus funcionários, ele era homossexual, assumido. E nós conversávamos muito. E um pouco antes de eu sair, ele me chamou, nós conversávamos bastante, eu tentava evangelizá-lo. E me espantou muitas coisas que ele me falava de algumas igrejas. E quando, um pouco antes de eu ir embora, ele me chamou e falou, chefe, eles me chamavam de chefe, você está indo embora. Mas você marcou a minha vida de um jeito diferente. Porque esse Jesus que você me falou que existe, é um Jesus que eu não conhecia. Eu achava que Jesus, ele tinha nojo de mim. E hoje eu entendo que Jesus me ama. Isso é ser sal e luz. É o ladrão que matou, que estuprou, que aos nossos olhos humanos a vontade é pegar pelo pescoço, é estrangular. A nossa vontade humana é condenar a morte. Mas aí nós lembramos como nós somos pecadores. E aí nós levamos luz até esse ladrão, o abraçamos e dizemos para ele que há perdão para os seus pecados em Jesus, que há esperança de salvação em Jesus. É quando a gente sai na rua e aquela pessoa que está pedindo dinheiro no sinal não fecha o vidro. Pelo contrário, eu pego ali o pouquinho que talvez eu tenha e eu ajudo. Mas Davi, eu vou ajudar e essa pessoa, ela vai gastar o que eu estou dando nas drogas, ela vai beber. Meu irmão, deixa que Deus cuida disso. Você quer saber uma estratégia bacana que eu e Cris a gente costuma fazer? A pessoa vem, pede uma moeda, eu dou uma moeda, pergunto o nome. E aí a gente ora por essa pessoa. Se é um semáforo que demora um pouco mais, ora no semáforo mesmo. Mas seja sal e seja luz por onde você passar. Há 3 semanas atrás, nós saímos para fazer um trabalho social. E entregamos marmitas, cobertores e roupas para alguns moradores de rua. E é espantoso, queridos, o número de moradores de rua que já passaram pela igreja.
É espantoso. São pessoas que passaram, por algum motivo, acabaram saindo e a vida perdeu o sabor. Quer ser sal? Quer ser luz? Chama o teu pastor um dia. Começa a fazer parte desse exército que sai às ruas. Coloca uma roupinha. Não essa roupa que você usa para vir aqui no domingo na igreja. Essa roupa chique, igual do pastor Carlos. Esse terno de R$3.000 que ele usa. Isso aí não, uma roupa mais simples. Mas chega nessa pessoa, nesse morador de rua. E isso me marcou muito. A primeira vez que nós fomos, há uns 7 anos atrás. Abraça. Lá na Bahia, tem um senhor. E na Bahia, quem é que é da Bahia? Tem alguém aqui? Sempre tem um, irmãos. Sempre tem. Sempre tem. E é bênção. E tem um rapaz lá que nós ganhamos para Jesus. E o apelido dele lá não se chama pelo nome. Tem gente até hoje que eu não sei o nome lá. Que eu só sei o apelido. Esse rapaz é um deles, eu não sei o nome dele. E o apelido dele é Zé das Vacas. Zé das Vacas, se eu não me engano. E nós fomos, isso há uns 6 anos atrás, fizemos uma investida missionária em Jânio Quadros. Nós ainda não estávamos lá definitivamente. E um pastor que estava conosco, o pastor Elenon, nós chegamos na casa do seu Zé. E seu Zé, era mais ou menos umas 4 da tarde, ele estava chegando da roça ali. Meus irmãos, pensa no seguinte, uma casa que não tem chuveiro porque não tem água, no meio do nada. Então as pessoas nessa comunidade às vezes ficam 3, 4, 5 dias sem tomar banho. E aquele homem tinha trabalhado o dia inteiro sob um sol de uns 30 graus, na enxada. Então você imagina como ele chegou. E aí quando ele chega aqui, ele ia entrar em casa, ele viu aquele povo dentro da casa dele, ele ficou um pouco sem graça. Nessa hora, pastor Elenon já veio, Zé, vem aqui, rapaz, e deu um abraço nele. Mas um abraço de crente mesmo. Nessa hora, quando ele soltou, o Zé olhou para ele, não acredito que você me abraçou do jeito que eu estou. E ali, pastor Elenon começou a falar da palavra de Deus, falou de como Deus o amava, independente de qualquer coisa. E até hoje, esse homem está firme nos caminhos do Senhor. Seja sal e seja luz. Não se contamine, mas também não se isole, porque as pessoas precisam do sal e da luz que há em você. E aqui nós caímos, vamos para o último ponto que Deus quer tratar conosco essa noite. Que ser sal e ser luz, meus irmãos, é ser uma ponte entre Cristo e o pecador. Nós temos que ser uma ponte. Alguém aqui já viu Jesus? Já viu? Alguém aqui já viu? A gente sabe como ele é pela palavra. O Vagnão tem um testemunho que... Vagnão, ele compartilhou com a irmã Silvia. Pode compartilhar, né, irmã Silvia? É bênção. O Vagnão estava internado, é isso? Qualquer coisa a senhora me corrige. Estava na UTI. E ele lembra que ele viu uma imagem, uma figura feia, né? E ficou com medo. Aí pouco depois ele viu uma luz muito forte. Uma voz doce e delicada que disse, não tenha medo. Então o Vagnão viu. Embora não tenha visto a fisionomia, mas viu a luz. Não tenha medo. Oh, glória. Nós nunca vimos Jesus, irmãos. Eu não conheço ninguém para quem Jesus tenha se materializado na frente. Eu não conheço. Tem gente que fala que foi para o céu, ficou 30 dias no céu, depois deu uma passada no inferno, ficou mais uma semana, aí escreve livro. Tem esses daí. E eu não sei se é verdade ou mentira, cada um. Mas eu não conheço ninguém que chegue para mim e fale, ou já tenha visto na internet, eu vi Jesus. Nós não vemos Jesus. Nós o sentimos, nós sentimos a sua presença, nós nos sentimos abraçados pelo seu Espírito Santo, mas nós não o vemos. E sabe por que nós não o vemos? Porque Ele deixou essa responsabilidade para nós. O mundo tem que ver Jesus em mim, em você. Você nunca viu Jesus? Olha para o lado aí. Olha para o outro. Jesus está aí do seu lado através dessa pessoa. Jesus espera que nós sejamos porta-voz do seu Evangelho. Eu sei que sentar não é um pouco mais difícil, mas dá um abraço aí na pessoa do seu lado. Você tem essa liberdade, dá um abraço nela. É bênção.
Queridos, como cristãos, eu não sei você, mas por inúmeras vezes eu me peguei orando por pessoas. E pessoas que estavam ali do meu lado. Pessoas que estavam sofrendo na minha frente. Pessoas para as quais eu tinha um alcance. Pessoas que podiam ouvir a minha voz. Pessoas para as quais eu podia oferecer um abraço. E eu orando, 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 e as coisas não aconteciam. Até que você começa a entender que a pessoa do seu lado talvez precise de um abraço. E Jesus não vai descer do céu para abraçar essa pessoa, mas Jesus vai te usar para dar o abraço que essa pessoa precisa. Nós vivemos num mundo que ultimamente é tão individualista. E nem vou falar do egoísmo, mas de relacionamentos. Eu falo pela minha casa. Pela minha casa, todo domingo à noite, depois do culto, ou quase todos, 95% dos domingos, nós nos reunimos. Ou nos reunimos. Eu não sei qual seria o passado disso. Mas nós costumávamos nos reunir na casa do meu pai ou na casa do Denis. Íamos, eu, Cris, Denis, Sara, meu pai, minha mãe. E no começo, o Denis, essa briga quem comprou foi o Denis, tá? O Denis brigava, porque todo mundo entrava em casa, a primeira coisa, celular. Pá. E quem não estava no celular, estava com a cara na televisão. Minha mãe um dia também ficou brava, foi lá, puxou a tomada do Wi-Fi. O Denis obrigava a gente a desligar a televisão e hoje já não faz falta. Mas me chama a atenção como as pessoas estão se fechando em si mesmas. Tem até uma pesquisa que diz que daqui a alguns anos essa geração que está vindo, a geração depois da minha, terá sérios problemas na coluna de tanto ficar aqui, ó. Pescoço inclinado numa posição errada. As pessoas estão se fechando em si mesmas. Está faltando relacionamento, e Jesus ele deixou muito claro que o ser cristão é se relacionar. O ser cristão é ser uma ponte entre Cristo e os homens. Eu acho muito legal e acho mesmo. E eu também faço isso quando se postam frases cristãs no Facebook, WhatsApp, Twitter e tal. Eu acho muito bom e eu costumo fazer isso. Só que aquela frase de efeito que nós postamos no nosso mural no Facebook não substitui esse olho no olho, não substitui o abraço, não substitui o aperto de mão, não substitui um oi, meu irmão, como você está? Eu tinha um pastor no seminário, o pastor Márcio, e eu aprendi uma coisa com ele. E ele pegava muito no pé sobre essas questões, essa questão de relacionamento, e ele ensinou a gente, pelo menos a nossa turma, a nunca perguntar para alguém como essa pessoa está, se você não estiver disposta a realmente ouvir como ela está. E ele também nos ensinou o princípio da sinceridade. Se você não está bem e alguém perguntar como você está, diga, não estou bem. Para que as pessoas tenham essa liberdade com você. Pastor Neil Barreto, ele diz que a igreja, esse ambiente de culto aqui onde nós estamos, é onde menos há sinceridade sobre o que nós estamos sentindo. E é verdade. Porque nós entramos pelas portas da igreja e eu preciso estar rindo, eu preciso estar sorrindo, porque eu sou missionário. Eu tenho um cargo na igreja e Deus me livre se alguém souber que eu estou passando por uma dificuldade, misericórdia. As pessoas precisam me ver bem. E aí de repente começa aquela disputa de quem está melhor, de quem... ou não, glória a Deus. E aí meu irmão, como é que você está? Só bênção, está tudo arrebentado, mas só bênção. Queridos, profetizar que tudo vai ficar bem é bênção. Mas tem irmãos do nosso lado que estão morrendo porque não tem para quem desabafar. Porque não tem um ombro para quem chorar. Ser sal e ser luz é ser ponte. Ser sal e ser luz é quando você chega no seu emprego lá na faculdade, aí tem aquela mulher que está tendo um problema com o marido e está todo mundo falando, separa, não está dando certo, deixa para lá, toca a sua vida, você é nova, você é bonita, não sei o que e tal. E aí você deixa todo mundo falar. E aí você chama essa pessoa, e aí você faz uma ponte entre o plano perfeito de Deus da família e essa pessoa que até então não sabia disso. Ser sal e ser luz é ser ponte.
Ser sal e ser luz é ser farol. Abra aí, ou volte, lá em Mateus 5,16. Mateus 5,16 diz assim: assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as obras de quem, meus irmãos? As suas obras ou as minhas obras, amém? Para que vejam as suas obras e assim glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Deus vai ser glorificado, mas para que Ele seja glorificado depende de mim. O texto é claro, para que as pessoas vejam as suas obras e dessa forma glorifiquem ao teu Pai que está no céu. As pessoas têm que ver Jesus em nós. O nosso caráter cristão, a nossa mansidão cristã, o nosso amor cristão. Não aceite em nome de Jesus que essas vozes na televisão sejam a marca do cristianismo no mundo. Não, eles não são. A marca do cristianismo são aqueles homens e mulheres corajosos que vão às ruas evangelizar os ladrões, que vão lá levar uma mensagem de esperança para a mãe solteira, uma mensagem de esperança para a prostituta, uma mensagem de vida para quem está nas drogas. Esses são os cristãos. Esses vão marcar o mundo. Não aceite, meu irmão. Não aceite que o cristianismo fique marcado por uma Bíblia que é vendida por R$800. Ou essa semana, e eu fico triste, irmãos, quando eu vejo essas coisas, é uma mistura de raiva com tristeza. O pastor Carlos citou aqui, acho que foi anteontem, não lembro. Mas o vídeo dessa semana, um rapaz, que no meu ponto de vista não merece nenhum título de pastor, e dizendo para a multidão que havia na igreja dele, mais de 5.000 pessoas, que as pessoas deveriam deixar os seus carros ali na igreja. E deveriam voltar a pé. E ele chega até a falar: deixa essa lata velha que você chama de carro aqui. Entregue o seu carro, nem que custe de 5 a 100 mil reais, mas deixe o seu carro aqui. Porque Deus e Deus e Deus, isso de Deus não tem nada. O Jesus bíblico, que é o Jesus verdadeiro, a única coisa que Ele pede para os seus filhos é um coração quebrantado e contrito. É a única coisa. Se Deus acha que você tem que ter um carro de 100 mil reais, você terá um carro de 100 mil reais. Mas se Deus sabe que você vai ter que andar de ônibus o resto da vida, Ele te dará saúde para andar de ônibus o resto da vida. Ele sabe o que podemos ter ou não. E fica aqui o desafio. Nós olhamos pessoas que escarnecem no nome de Deus, como esse ministro do falso evangelho. E nós olhamos e, que absurdo, eu também acho um absurdo. Mas se nós queremos que as pessoas enxerguem Jesus, nós temos que ser sal e luz. E eu concluo aqui esse sermão dizendo que se queremos ser sal e luz, e precisamos ser, não é uma escolha, é uma ordem de Jesus. Nós não podemos atentar para aquilo que somos. Se somos pequenos, se não sabemos falar, Deus não leva isso em consideração. Não podemos nos isolar do mundo, mas devemos contaminar o mundo com o amor de Cristo. E por último, se você realmente quer ser sal e luz, se coloque como uma ponte entre Cristo e o pecador perdido. Não construa um muro, mas faça uma ponte. Que depois de hoje as pessoas olhem para mim e para você, nas empresas, nas escolas, e mesmo com o nosso jeito, às vezes quietinho de ser, às vezes introvertido, tímido, elas enxerguem que em nós há algo diferente. Que o pecador perdido lá fora, ele encontra em nós esperança para a sua vida destruída. Em nome de Jesus.